Graças e paz, queridos. Bom dia. Bom estar de volta, né? Tem um tempo, né? Há várias razões para isso. E uma delas, já tem mais de 2 anos que eu não ministro aqui assim nos cultos, né? Eu me lembro bem. Porque eu coloco a data nas minhas mensagens e onde eu preguei, mas eu já tinha informado ao pastor Heber, à apóstola Janai, né, das minhas andanças, né? E às vezes tempo não dava, né? Às vezes eu era chamado, Débora já me convidou aqui para ministrar culto de missões e eu já tinha agenda. Adolescentes, o pessoal dos adolescentes também, mas eu estava sempre aqui ensinando isso, né? Durante a semana tinha mais tempo, então eu viajei muito, graças a Deus. Mas hoje é dia de despedidas, né? Tivemos a primeira despedida, né, de alguns irmãos se batizando, né, se despedindo do mundão, né? Porque o batismo é o simbolismo de despedida, né? Ó, não pertenço mais a você não, agora meu dono é outro, né? E é um dono bom, né? É um proprietário de excelência. Tem um pouco a ver com a mensagem que eu vou falar hoje. E a outra despedida é a minha, né? Por isso que eu estou aqui vestido com uma bata africana, né? Algumas raras pessoas ficaram cientes, né? Minha família, pastor Heber, Débora, Silvia. Na verdade, eu estou indo até para a África porque Silvia não quis ser minha sogra, né? Ela se negou a ser minha sogra, aí eu estou indo embora. Ela vai me matar por isso. Brincadeira. Então, comuniquei a Silvia, aos poucos amigos, Vladimir, Eduardo, para estarem orando no período que eu estava ainda aplicando o visto, e foi uma batalha muito grande, né? O pastor Heber teve um pouco de ciência disso, porque eu tive que ir a Brasília, mudaram os trâmites de visto. A minha médica, que me acompanha desde 2010, quando eu retornei de lá da África do Sul, né? E quando eu retornei da Índia, agora em 2016, no início, fui fazer um check-up, alguns estão cientes, né? A maioria. E foi encontrado um pequeno tumor, né, benigno, mas eu tive que tratar, mas era proveniente daquelas complicações da bactéria e da malária, e aí eu tive que me tratar, e aí dei um tempo aqui, e naquele período eu estava meio assim, será que é para voltar? E ela estava me proibindo, né, 1 ano depois do bom tratamento, mas eu não poderia voltar, ainda estava, né, o organismo ainda muito fraco. E fiquei resolvendo algumas coisas por aqui, e lecionando, né, num seminário teológico, aqui na igreja de um outro amigo. Estive ajudando um amigo meu que também passou por cirurgia muito grave, um período, ele é pastor na PIB de Vila Canária, é um dos nossos parceiros no projeto de missões, então eu tive um bom tempo lá com ele, então tive que pregar, substituir ele por um período. Um outro amigo, tive que ir 2 vezes no sertão da Bahia, na divisa com Paulo Afonso, sertão do Sergipe, porque ele está sozinho lá, é um pastor, a esposa teve filho e estava com complicações, porque ela já tem mais de 35 anos, e aí eu tive que tirar as férias dele, então acampamento de jovens lá, tive que coordenar, então foi muito trabalho esse período, graças a Deus, mas de muita ajuda a alguns amigos que sempre, né, oraram e me apoiaram. E em relação à saúde, eu gostaria de pedir até orações a um tio meu, Jorge. Se alguém aqui da área de saúde que trabalha no Hospital Geral, ou conhece alguém no Hospital Geral, ou trabalha no Hospital do Subúrbio, ou conhece alguém que trabalha no Hospital do Subúrbio, ele está aqui na triagem do HGE desde terça-feira, teve dores abdominais, vômitos, há uma suspeita de pancreatite, está aguda, mas ontem teve uma melhora, mas está vomitando muito, e o médico já reforçou a ida dele para a UTI, mas aí fica tendo que esperar essa regulação. E algumas pessoas dizem que tem que ter influência lá dentro, né? E aí a gente está tentando pessoas que possam nos ajudar, né? Ainda que não seja na transferência, mas que possa dar apoio lá, né? A família está se revezando em turnos, em horários para estar lá com ele. E aí eu gostaria de pedir, pessoal da área de saúde, ou outras pessoas que conhecem, né? Pessoas que trabalham lá no HGE ou no Hospital do Subúrbio, no final do culto me procure, né? E aí a gente pode conversar, eu posso passar melhor as informações. Ele ainda está lá aguardando subir para a UTI ou ser transferido para uma ala melhor no Hospital do Subúrbio e ser melhor medicado e observado, né? Outra coisa eu tive também em Brasília para aplicar o visto, né? E foi uma correria muito grande porque envolve taxas de visto, envolve passagem, envolve documentos, envolve hospedagem, né? E aí Márcia, uma amiga nossa, uma membro daqui da igreja, né, que foi membro daqui da igreja, filha da irmã Lúcia, né,
Irmã Lúcia é uma outra guerreira aí que me ajuda também em oração. E aí me falou de Cidinho, que foi membro daqui da nossa igreja, né? Cresceu aqui, foi meu aluno nas escolas aqui também. E me hospedou lá né? Eu tive lá 4 dias e foi um tempo maravilhoso. Então, eu fico dizendo assim, eu perguntei a Deus, né? Se é para ir embora mesmo, né? Porque na hora da despedida que a gente mais sente, né? Eu não estou tempo de ir à praia, praticamente, né? Eu gosto de, né? Mesmo que seja por 1 horinha, ir aqui na Maralina, no Rio Vermelho, na Pituba, que é próximo, né? E aí eu estou mais magro porque eu estou fazendo um serviço em casa, né? Algumas pessoas estão dizendo, pô, você está mais magro? Estou muito magro. No meu geral, eu peso 59 quilos, né? Que é um peso, ainda não é o ideal, mas é o meu peso. E eu estou pesando 55, 56. Por conta de vários fatores, né? Uma reforma lá louca que aconteceu e eu tive que botar a mão. Mas Deus aí eu descobri uma nova habilidade, né? Agora eu sou pintor também, né? E macei, lixei, pintei, e quarto, sala, e a coisa ficou de excelência, viu? Então, né, quando eu retornar, se eu não voltar para o campo, já sei o que é que eu posso fazer para ganhar um trocado, né? Então, mas eu agradeço a Deus muito pelas orações, tantos irmãos aqui, né, que falam comigo, quando é que volta, né? E quando é que vai nas classes, né, na rua, o pessoal me vê aí às vezes de mochila subindo e descendo, numa correria. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor, muito obrigado pelas orações, né? O pessoal aqui do estacionamento, quando me vê, da limpeza, os zeladores, né, que às vezes eu passo 10, 15 minutos aqui na sala de aula, né? Dizem que eu fiquei famoso porque eu passo do horário, né, na sala, né? Aí o pessoal conversa demais, tem pergunta demais, aí o padre é o professor, né? E aí tem sido um tempo muito bom, mas chegou a hora de ir. E aí eu estou me despedindo desde o meado de novembro de algumas igrejas, de alguns amigos. Eu estou retornando para a África do Sul, que eu não posso ir para a Índia ainda. Saneamento básico é muito precário, infraestrutura sanitária lá é muito péssima. E aí surtos de cólera, de febre amarela e outras situações, e aí a médica não liberou, ela não preencheria o formulário de liberação, mas a África do Sul é mais estruturada, é meio que o Brasil, né, mais estruturadozinho, e aí eu estou retornando para lá, para uma base missionária. O pastor Heber, Débora, Silva vai poder depois passar para vocês, que eu vou passar mais informações, porque foi uma correria muito grande para tirar esse visto, mas graças a Deus, Deus concedeu o visto, é de 3 anos, graças a Deus, né, um visto religioso. De lá eu quero fazer a ponte para ir para a Índia, como eu fiz em 2009, porque é meio caminho, né? A África fica no meio dos continentes, é mais barato, o custo é menor. Mas estejam orando, porque o dólar está muito alto. A cada semana o dólar dispara em valores recordes, né? E a tendência é manter assim, então estejam orando por isso, porque tudo que a gente faz lá é cotado no dólar, né? Então as passagens também, né? A parcela aqui já tem uma igreja de um amigo meu que se prontificou a reforçar, né, aqui a ajuda que a igreja já dá nas parcelas da passagem, do meu mantimento lá, né, e tudo, mas já está tudo dando certo, tenho contato com o pessoal lá. Então eu tenho 2 emoções, primeiro pelo batismo, né, porque me reporta a mente lá, o meu batismo, né, toda vez que tem batismo, em qualquer lugar, eu fico muito emocionado, né, porque eu me reporto do meu batismo, do período, como foi, né, então o pessoal da Índia manda sempre fotos, teve um batismo recente, eles mandaram fotos, que eu estou sempre em contato com eles. Então, graças a Deus, Deus tem dado frutos, né, tanto aqui quanto lá, porque Ele tem sido fiel. Amém? Eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos, um texto no livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. É um texto que eu tenho ministrado muito, eu ministrei aqui para os adolescentes, com um enfoque para adolescentes. Recentemente eu fui convidado para ministrar para pastores da Ordem dos Pastores daqui de Salvador, para falar sobre os desafios de missões globais. Eu citei esse mesmo texto, mas com enfoque para pastores. Preguei em 2 igrejas também, trabalhos missionários, mas é algo que Deus tem ministrado muito o meu coração ao longo desse ano, e eu tenho estudado um pouco. Deus já tem falado outras vezes, respondido essas perguntas, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o que eu tenho aprendido sobre a missão divina. Vamos lá, Atos capítulo 13, versículo 36. Vamos ler todo mundo junto na sua tradução? Diz assim:
Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Na minha tradução diz assim, pois tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade divina, morreu e foi posto junto de seus pais, e o corpo se corrompeu. Em outras traduções diz assim, pois tendo Davi, na sua geração, servido conforme os propósitos divinos, morreu e foi sepultado. Então, as traduções diferem, mas falam no mesmo significado. Se eu quisesse, eu coloquei aqui um título, os 3 fatores sobre a Missio Dei. Missio Dei significa, no latim, missão divina, a missão de Deus. É um termo que foi muito propagado pelos protestantes, na Reforma Protestante, quando eles estavam, rompendo com a Igreja Católica, e eles estavam analisando, alguns aspectos teológicos, porque estava mudando a forma de entender a palavra. Eu ensino aqui História do Cristianismo, e no período, houve mais de 1.300 anos em que a igreja vigente, a sede em Roma, eles liam a Bíblia em latim, os padres liam, os sacerdotes católicos, e liam de costas, para as pessoas que sabiam latim não poder fazer leitura labial. As pessoas eram praticamente analfabetas, só os filhos dos ricos eram alfabetizados, e eles liam em latim, as pessoas não tinham Bíblia, então haviam muitas deturpações, milhares de deturpações, vendiam até o céu, e as pessoas pagavam por isso, na proposta de poderem descansar em paz. Então quando a reforma se deu, eles romperam, então eles elaboraram termos teológicos, e um desses termos é a Missio Dei, a missão divina. O entendimento é de que nós somos apenas cooperadores com o Senhor. Eu tenho falado isso muito aqui. Nós somos apenas cooperadores. A missão é de Deus. E nós temos o privilégio, Deus nos dá o privilégio de cooperarmos com Ele, porque se Ele quisesse salvar a mim e a você sozinho, Ele faria, sem ninguém. Os anjos queriam isso. Os apóstolos escrevem, os anjos queriam isso. Mas Deus deu a vasos fracos, como eu e você, essa oportunidade e privilégio de poder falar do amor divino, de participar com Ele na restauração de todas as coisas. Então é Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem abre portas, é Ele quem fecha portas, é Ele quem faz prosperar ou não, é Ele quem faz milagres. Nós apenas cooperamos com o Senhor. Amém? Então eu quero poder pôr isso na sua mente, para que você tenha esse entendimento, que a missão, de fato, é a missão de Deus. Claro, nós dizemos, eu tenho uma missão, mas são missões subjetivas, ou o que poderia se chamar de submissões. O propósito maior, a missão maior, vem do Senhor, que sustenta todas as coisas. Quando eu era garoto, meu pai é mecânico, eu ia muito para a oficina dele, ia para a escola, da escola tinha que ir para a oficina. Ele era mecânico e proprietário de uma oficina aqui em Lauro de Freitas. E eu cresci, passando boa parte da adolescência lá, nessa oficina. Então, a oficina tinha 3 setores, a parte mecânica, a parte de chaparia, a parte de pintura, e que era o escritório mesmo, a parte administrativa. E eu passei pelos 3 primeiros setores e não me dei bem. Não me dei bem com mecânica, não me dei bem na eletricista, não me dei bem na chaparia. E aí, ele me colocou lá no escritório, e aí eu me encontrei, porque eu trabalhava com todo o material e tudo, catalogação, as OS, ordem de serviços de carros e tudo, as peças, compra e venda, aquele negócio tudo. Então, eu me achei. E aí eu ficava muito lá. Mas era interessante, porque tinham outros funcionários e tinham os ajudantes, eu era um dos ajudantes. E eu cumpria algumas tarefas, eu tinha que limpar o escritório, eu tinha que também limpar a oficina, tinha que limpar as peças, tinha que ajudar a remover, aquelas coisas todas, lavar carro, então eu cumpria algumas tarefas. Na hora do almoço, claro, aí já era diferente, como eu tenho tios lá, então a comida já era diferente, enquanto os funcionários levavam suas marmitas e tudo, eu não precisava levar a marmita, então já tinha comida quentinha, vinha lá na oficina, minha tia mandava, tinha um pessoal lá que eu conhecia também mandava, chegava até frutas às vezes, não, leva para raio. Então tinha alguns privilégios também por ser filho do dono, da oficina.
né? Às vezes eu ia na padaria, ele tinha crédito lá, né, que antigamente botava no livrinho, né, esses negócios, né, no caderno, comprava tal. E aí eu ia lá, e aí tomava aquele suco de frutas, né, por conta daqui, né, sempre gosto de suco de fruta, ou laranja com leite, aquela coisa, então eu ia. Então eu tinha esses privilégios, às vezes chegava mais tarde, né, quando precisava, às vezes saía mais cedo, quando precisava, né, às vezes não ia no final de semana, quando tinha acampamento de adolescentes, né, então eu era liberado aqui, vinha, então participava de algumas atividades na igreja, né, apesar de não ser crente naquela época, né, mas eu estava aqui enturmado. E aí, então eu tinha esses privilégios. E o texto é interessante, o que Deus tem me ministrado ao coração tem muito a ver com essa historinha que eu estou falando sobre esses fatores da missão divina. Você vai encontrar na Bíblia vários fatores sobre essa missão divina. Eu destaquei 3 de acordo com esse texto. O primeiro fator é a nossa compreensão de servidão. A gente ainda não tem uma compreensão correta, bíblica, sobre a nossa condição de servos do Senhor. O texto diz, aqui é Lucas escrevendo o livro Atos dos Apóstolos, e ele está narrando um discurso de Paulo. Paulo se levanta para pregar e ele está narrando essa pregação de Paulo. E ele diz que Paulo, na sua pregação, se reporta à vida de Davi, e a coisa que ele fala de Davi é, tendo Davi, porque ele está falando para judeus, servido ao Senhor. E esse termo me chamou a atenção, aí o Espírito Santo, né, que me capta, né? Então aprendam isso, porque vocês não ouvem isso cotidianamente. Então, no dia que você ouvir alguém falar dessas formas, você vai dizer, pô, o pastor Railton me ensinou a esse respeito. E eu oro para que Deus fale muito ao seu coração, como tem falado ao meu. A Bíblia tem vários termos para servo. O termo servo é o mesmo que escravo. É o mesmo. E nós não temos esse entendimento correto de escravo, porque nós não vivemos mais numa monarquia. Não é verdade? E aí o termo servo que nós entendemos ainda é um termo muito ligado a patrão e empregado, funcionários, né, de empresas. Mas o termo servo aqui, na Bíblia, tem vários significados. Eu vou citar 3 dos mais comuns, tem outros, mas eu vou citar 3. Um dos termos é diáconos. Você já viu falar da palavra diácono, né? Nós temos diáconos aqui, é um termo grego, né, que significa servo, mas é um servo que serve às mesas. É um servo de dentro da casa, que muitas vezes é voluntário, outras vezes foi um servo, é um funcionário capacitado para aquela função. Então, quando os discípulos estavam instituindo a igreja primitiva, e aí se instituiu o diaconato, então ele disse, olha, separem 7 homens, para servir assim como servos, e ele usou o termo diáconos. Ele não usou outro termo, porque o termo para esse tipo de trabalho, esse tipo de tarefa, servo, era diáconos, que era servir as mesas, ou seja, eles foram separados, e tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de bom testemunho. Para quê, pastor? Para distribuir cesta básica. Você já imaginou isso? Vai ter alguma coisa aqui, vamos separar aí um bazar, vai ter um bazar. Aí alguém chega assim, não, vamos precisar de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria e que dê bom testemunho, só para distribuir, vender aqui no bazar, ou vender na cantina. Você já imaginou isso? Foi assim que eles fizeram na igreja. Tinham alguns critérios. Não vai ser qualquer um, para distribuir cestas básicas para as viúvas dos gregos e para as viúvas dos hebreus. Porque estava havendo disputa, né? Porque tinha, desde lá já tinha, né? Meio que fura-fila, né? As viúvas dos hebreus estavam sendo melhor assistidas do que as viúvas dos gregos, porque a maioria, como era judeu, privilegiava os judeus, e as viúvas dos gregos ficavam à parte, e era viúva, considerada viúva, só pessoas que não tinham mais famílias que pudessem sustentá-la, aí sim era considerada viúva. Enquanto uma viúva tinha filhos, parentes que pudessem sustentá-la, a igreja não se responsabilizava por ela. Mas aquela viúva que era necessitada de fato, que não tinha ninguém para acolhê-la, aí a igreja tomava parte. E eram homens capacitados para isso, então foram separados, e o termo foi diáconos, aqueles que servem às mesas, aqueles que ajudam nas necessidades básicas. Um outro termo é o termo doulos, que é muito falado, e Jesus usou muito esse termo doulos. Doulos é um escravo comprado. Nós somos uma espécie de doulos. Nós fomos comprados por um alto preço.
o preço do sangue, como nós cantamos. E é interessante que os discípulos estavam disputando quem era maior. Jesus pega uma toalha na ceia, pega uma bacia de água, se ajoelha entre eles, lava os pés deles, seca os pés deles. Lembra da mulher que quebra o jarro e bota o perfume? E ela estava ali servindo como um doulos, um escravo que vai lavar os pés. Agora imagine que naquela época não tinha pavimentação, não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha bicicleta, a roda nem tinha sido inventada como é hoje, como nós entendemos. As pessoas caminhavam muito a cavalo ou em carroças de bois, ou a pé, e era muito comum você ver Jesus sempre indo de uma cidade para outra a pé, Paulo indo muito a pé ou com embarcações. Agora imagine que tinha muitos animais, os romanos usavam muitos cavalos que defecavam nas ruas, os bois, as cabras, os pastores. Imagine as pessoas pisando nessas coisas, porque não tinham estradas. Os romanos foi quem inventaram as estradas como nós conhecemos hoje, para passar, porque eles estavam expandindo o império, então tinham que passar mais rápido, então eles abriam as picadas, nas matas e pavimentavam as estradas com pedras. Mas mesmo assim, imagine o pé como é que ficava. Não tinha sapato, tênis, Nike, Adidas, sapato Kildare, essas coisas, não tinha nada disso, meias. Então imagina como eram os pés rachados, quebrados, unhas grandes, não tinham manicures, pedicures e por aí vai, empoeirados, sujos. E as pessoas, quando entravam nas casas, o servo da casa, o doulos, ia e servia. Era o que limpava, era o que cuidava dos animais. Então ele vinha, todo visitante que entrava, ou seus donos, ele vinha, botava uma bacia, pegava um pano. Então eles eram vistos como os servos mais irrelevantes. E Jesus se coloca dessa forma e diz assim: assim como eu fiz, vocês devem fazer. Quer ser maior? Sirva, doulos. Esse é o ensinamento de Jesus. Mas aqui nesse texto, Paulo usa um outro termo para servo. Ele usa o termo huperetes. Huperetes, quando Paulo está falando sobre Davi, ele podia botar assim, tendo Davi sendo o rei, o grande rei, tendo Davi sido o grande guerreiro, não é verdade? Tendo Davi sido o grande salmista, tendo Davi intencionado construir um grande templo ao Senhor. Ele podia falar de várias coisas que Davi fez, mas Paulo usa um termo, um adjetivo para Davi, diz assim, tendo Davi servido, tendo Davi sido o servo do Senhor na sua geração. Ele usa o termo huperetes, tendo Davi sendo um huperetes. O huperetes é o remador dos navios romanos, que ficavam lá no calabouço, na parte, lá embaixo mesmo, na parte mais baixa, que não viam a luz do dia, e eles remavam. Eles eram escravos comprados só para aquilo, não tinham direito algum. E eles tinham que levar aquela embarcação para onde aquela embarcação tinha sido destinada. Se ia para a guerra, ele tinha que remar para a embarcação, vira à esquerda, vira à direita. Se é para comércio, ele tinha que levar aquela embarcação. Se está tendo tempestade, ele tem que remar para a embarcação chegar no seu porto. Se está em tempo bom, em calmaria, ele não pode nem desfrutar, tem que remar até a embarcação chegar no seu propósito. Essa era a tarefa. É assim que Deus me vê a mim e a você. Um dos fatores é a servidão. Nós somos servos do Senhor. Agora, por incrível que pareça, há pessoas que só se veem como servos e vive num ativismo religioso, porque eu sou servo do Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Ou tem pessoas que não querem servir, não se colocam no sentido de servir ao Senhor, não se encaixaram nessa missão de Deus, não perceberam que são cooperadores com o Senhor, nessa transformação do mundo. Para eu estar aqui ministrando para você e ter certeza da salvação que Deus me deu, alguém pagou um preço de também me evangelizar. Pessoas pagaram o preço de estarem orando por mim. E aí, nós não temos essa compreensão muitas vezes. Muitas vezes nós não temos a compreensão de que nossas orações podem muito em seus efeitos. E aí oramos de forma bem aleatória, Senhor, faz isso, 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 por costume. Nós não compreendemos que a menor das ofertas, quando mesmo dada de coração, ou a maior das ofertas, mesmo quando dada de coração, causa impacto.
seja para a construção do templo, seja para missões, seja para ação social, seja na entrega dos dízimos e ofertas regulares da igreja, seja para uma outra campanha, nós não compreendemos isso e nós apenas damos de forma, meio que religiosa, já está acostumado com isso e nós não compreendemos que há significado nisso. E que Deus recebe, que Deus sonda os nossos corações e que o Espírito se move de acordo com as intenções do nosso coração, porque é assim que Ele nos retribui. Paulo ensinou esse princípio quando ele diz: quem pouco semeia, pouco colhe. Faz parte dessas leis espirituais. O universo se rege de forma espiritual. E nós temos que ter essa compreensão de que na missão divina nós temos tarefas a cumprir. Quando eu me questionei, Deus, é para voltar mesmo? Porque eu já estava vendo outras perspectivas aqui. De pastoreio, tinha sido indicado para uma igreja, tinha sido indicado para uma outra, lá no Piauí, mas ainda estava fazendo tratamento para ser pastor de missões, numa igreja lá, um amigo meu estava, olha, pastor entrou em contato, mas eu estava ainda também no tratamento, não ia me aventurar lá no Piauí com um pastor que eu não conheço, já tinha passado, conversei com a apóstola, conversei com o pastor Heber uma vez aqui, a gente reuniu, olha, eu não sei, possivelmente, eu não posso voltar para a Índia, não sei qual é o que Deus está me indicando, tal. Eram ainda coisas obscuras, porque eu não tinha tanto entendimento de algumas coisas, naquele período, há 4 anos atrás. Mas aí as coisas foram se aprofundando, Deus foi ministrando outras coisas, eu fui aprendendo, crescendo, mudando percepção de algumas coisas por meio da palavra, por meio da ação divina, e um desses entendimentos é de que eu sou servo do Senhor, eu não pertenço a mim mesmo, eu não pertenço às minhas vontades e aos meus desejos, ainda que eu tenha vontades e desejos, e que Deus supre, e que Deus contempla essas vontades e esses desejos muitas vezes, mas há algo imperativo do Senhor na minha e na sua vida. Há tarefas que são absolutas, Deus não negocia comigo e com você para o cumprimento dessas tarefas. Há tarefas que são corporativas, a tarefa que é dada para toda a igreja, e há tarefas que são individuais. Tarefas corporativas que é dada para toda a igreja, institucionalmente falando, é a evangelização, é a intercessão, é a ação social, é o cuidado uns com os outros, são tarefas que nós devemos cumprir, não precisa ninguém me dizer, isso é chamado de Deus para a minha vida, não precisa, porque são responsabilidades minhas e suas, como servo do Senhor. Não tem como a gente negociar com Deus isso. Estão compreendendo? Deus deu e acabou, ide por todo mundo. O pastor estava ministrando aqui, quando ele estava no batismo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. É tarefa para toda a igreja, não é exclusiva para Railton, para os pastores, para os líderes de célula, não é, é para mim e para você. Tarefas exclusivas. Agora, há tarefas que são específicas, há uma tarefa específica na minha vida, que Deus colocou uma paixão pelos indianos, é uma paixão de missões transculturais. Eu vou para uma outra cultura, pregar o evangelho para outras pessoas que têm mais necessidade do que aqui, de ouvir o evangelho. Essa é uma tarefa específica, nem todos são chamados para essa tarefa. Estão compreendendo a distinção? Então, esse termo que Paulo usa, ruperetes, é justamente isso, nós somos esses remadores. Ele fala isso no livro de Coríntios, na sua carta aos Coríntios, ele fala assim, olha, que todos nos considerem como ministros. Ruperetes, essa palavra ministro, é a mesma coisa, servo. Ministro também é servo. Mudou depois da monarquia lá, na época medieval, dos reis e tudo, aí foi estabelecendo ministros, mas a palavra ministro é servo. Lá vem o ministro do Senhor, o ministro de Estado, servo. Quer dizer, não, é servo. O significado real da palavra é servo, escravo, que tem uma tarefa. E Paulo diz que todos nos considerem como os ruperetes, aqueles que remam, independente se o mar está calmo, independente se o mar está bravio, nós continuamos seguindo o curso do nosso general, que é Cristo. Independente das suas batalhas, continue remando. Independente das suas guerras, continue remando. Independente se você está num período de bonança, de abundância, de prosperidade, continue remando com o Senhor, ouvindo e obedecendo a voz do seu mestre. Amém? Então, o primeiro fator é o fator de serviço, nós somos servos. Um segundo fator, que nós precisamos ter uma compreensão bem clara, é o fator de filhos de Deus. Paulo diz que Davi serviu, foi um servo, que serviu segundo o propósito divino, e o propósito divino escrito no Novo Testamento é que todos nós sejamos parecidos com Jesus. Esse é o propósito maior. Eu sou daqueles que creem
como alguns teólogos sérios, Russell Shedd, John Stott e tantos outros, que creem que a salvação não é o ponto final da vida cristã. A salvação faz parte. Para que sejamos filhos de Deus. Jesus apresentou a Deus como um pai amado. E ele é o exemplo de ser filho. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós não somos mais forasteiros nem estrangeiros, mas somos filhos de Deus, somos parte da família do Senhor. Paulo usa muito esse termo, família de Deus, filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, então nós somos filhos de Deus, fomos feitos filhos por adoção, quando ele fala isso aos romanos. Esse é o propósito, que sejamos parecidos com Jesus. Então muita gente vem para Cristo e só pensa agora nos privilégios. Agora eu sou filho de Deus, né? E aí só pensa nos privilégios. Só quer receber oração, só quer prosperidade, né? Só quer vencer as batalhas, mas não serve. Diz um ditado, né, que quem não vive para servir, não serve para viver. É um ditado popular, né? A Bíblia, né? O Senhor fala sobre serviço. Então muita gente vem ao Senhor e quer só usufruir dos privilégios como filho, mas não quer servir. Outros ainda não se desprenderam, há raízes de trauma, de situações ainda emocionais, né? Há os emotivos e os racionais, né? Os racionais não compreendem porque eles querem fatos, né? Como que eu sou filho de Deus? Mas se eu sou assim, se eu sou assado, não sei o quê. E os emotivos, ou eles se entregam de vez a qualquer coisa, ou eles também recusam, né? Então tem muito disso, os extremistas. E aí muitos não querem servir porque se consideram apenas filhos. E outros não conseguem se relacionar bem com Deus porque se consideram apenas servos. Parece que há uma bipolaridade aí, não é? Há uma dicotomia. E eu digo isso porque eu encontro pessoas aqui nas classes, não só aqui, mas em outras igrejas, até amigos pastores, missionários lá fora. Por um tempo eu servi assim, logo no início da minha carreira cristã, então eu tinha que servir, mas não me via emocionalmente como um filho. Racionalmente eu não entendia, porque a Bíblia diz. Então ela chegava à minha razão, eu sou filho de Deus, eu declarava isso. Mas eu não vivia como um filho de Deus, não me relacionava corretamente com Deus como um filho, me relacionava apenas como um servo que tinha que obedecer ao seu Senhor. Você já pensou se eu chegasse na minha oficina, bom dia meu pai, bom dia Senhor, e aí, né, vou trabalhar, fazer a cumprir, e ir embora, e não me relacionasse com ele como um pai? Então eu exercia as duas funções ali. Eu experimentava esses dois fatores, o fator de ser filho, de ter alguns privilégios, mas ao mesmo tempo o fator de ser servo, porque eu estava ali para cumprir algumas tarefas também, para contribuir com a causa. E nós precisamos desse equilíbrio para entender que nós somos cooperadores de Deus, entender que nós somos servos, sim. Servimos ao Senhor, oramos, e aí quando há santa convocação, e aí quando há evangelização, estamos aqui para servir as células e tudo mais, com os dons, com os nossos talentos, com as nossas habilidades, ajudar uns aos outros, nós estamos servindo. Mas a vida cristã não é feita só disso, nós também precisamos usufruir dos privilégios como filhos de Deus, e nós somos filhos amados. Imagina que Deus olha para mim e para você e diz, nós somos filhos amados, e não é porque eu mereço ou você mereça, ou porque sou bonito ou você é bonita ou bonito, não é por isso, é porque Jesus Cristo deu a vida por mim e por você, e nos tornou filhos de Deus. Então há pessoas que não têm essa compreensão de ver Deus como um pai, e um pai amoroso, e aí vive nessa dicotomia, ou ele é pai, ou ele é senhor. Ele é pai e ele é senhor. Em questão de tarefas, ele torna-se o nosso senhor, e nós servimos a igreja, uns aos outros, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós servimos como quem serve ao Senhor. Mas nós também nos relacionamos com ele como um pai amoroso. Jesus nos disse, pode chamá-lo de paizinho querido, ou painho, pode chamá-lo assim, se achegue a ele, e ele se achegará a vós, diz o escritor lá no Antigo Testamento. E nós precisamos ter essa compreensão. Então, para vocês que só querem usufruir do privilégio, meu querido, minha querida, de ser filho de Deus, de só usufruir das bênçãos, há tarefas para vocês.
E você pode ser edificado e edificar outras vidas. Se há traumas, se há medos, se há vergonhas, desprenda-se de tudo isso, peça ao Espírito Santo para repreender e quebrar esses grilhões. Não é o mais inteligente, não é o mais rápido, não é o mais forte, nem o mais veloz, nem o mais capaz, nem o mais baixo, nem o mais gordo. É Deus quem dá. É Deus quem capacita. É Deus quem te conduz. Deixa Ele te conduzir. Tira todo o medo, preconceito porque é negro, é branco, porque é magro, ou é gordo, porque é calado, ou porque é falador. Deixa Deus te usar como você é. Se aceite como você é. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Veja Deus como um pai que te abraça. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vai crescer se não passar por algumas tribulações, se não passar por algumas dificuldades, porque faz parte da vida. Essas tribulações, essas dificuldades, não eram para estar aqui, é por causa do pecado. Mas agora que tem o pecado, Deus usa isso como um agente de edificação para a minha vida e para a sua, para nos achegarmos mais a Ele. Então o escritor diz, olha, Davi serviu segundo o propósito divino. O Espírito Santo veio sobre Davi. Davi foi se assemelhando mais com Cristo. Você vê uma coisa interessante que eu gosto de Davi, que eu li num livro, eu esqueci o nome agora. Davi, quando foi perseguido por Saul, passou por uma tribulação tremenda, foi ungido rei, podia reivindicar, eu sou rei, né? Davi não teve essa insegurança, esse medo, essa vergonha, essa vingança, esse sentimento. Ele nem conhecia Jesus, mas o Espírito Santo estava sobre ele, ele abençoava Saul. Aí Davi se torna rei, faz coisas grandiosas, se torna famoso, cria um filho, o filho vem e tenta usurpar o reino, e Davi tem que fugir com seus filhos e mulheres, e o filho reina no lugar dele. Ele vai lá brigar pelo reino, porque a missão é de Deus. Ele sabia que ele era apenas cooperador. Eu estou aqui, Deus, para cumprir a tua tarefa. Se o Senhor deu, beleza. Se o Senhor tirou, beleza, eu estou aqui. Então é a mesma coisa, não precisamos brigar, ter picuinhas. É o mesmo Pai, é o mesmo Espírito, é um só batismo, há um só Senhor, a unção vem da mesma fonte. Agora as tarefas são específicas. Então veja o seu irmão, a sua irmã, com cada um com sua tarefa. Você não precisa brigar pela tarefa dele, você não precisa brigar pelo lugar dele, pela função dele ou dela. Encontre a sua e dedique-se a isso, olhando a Deus como um Pai, servindo como ao Senhor, com excelência, com brilho, com paixão. E Deus provê todas as coisas. Mas quando isso, ele diz que Davi serviu ao Senhor na sua geração. Esse é o terceiro fator e último. Davi serviu ao Senhor no seu tempo. Eu conheço pessoas que falam assim, olha, quando eu ficar melhor financeiramente, eu vou te ajudar em missões. Nunca ficou melhor financeiramente, porque não está na quantidade, está na disposição do coração. Não está no tempo, está na atitude. Eu já ofertei para missões, está no passado, e agora? Um dia eu vou ofertar para missões. Você nem sabe do amanhã. Está aí Gugu Liberato. Foi trocar um negocinho lá, ajeitar um negócio no ar-condicionado, caiu. Faleceu. Davi serviu no seu tempo. O tempo é hoje, meus queridos, para você começar a orar. O tempo é hoje para você começar a buscar de Deus. Deus, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Você não precisa esperar 31 de dezembro para começar a orar e planejar 2020. Comece a planejar hoje. Comece a consagrar hoje. Comece a colocar nas mãos de Deus hoje. Comece a criar expectativas em Deus hoje. Hoje é o dia, hoje é o momento. Davi parece que compreendia essas coisas, disse, olha, eu vou servir ao Senhor enquanto dá. Enfrentou Golias naquele momento, ele não precisou passar por um treinamento no exército para depois enfrentar Golias. Eu vou na unção do Senhor, eu não vou esperar ter capacitação e evangelização, eu vou dar meu testemunho hoje. Aceitei Jesus, então eu posso falar do que Jesus fez na minha vida hoje. É assim. Glória a Deus.
Eu não preciso ir para uma escola, um congresso de intercessão para aprender como ser intercessor. Eu posso interceder hoje. Falar com Deus hoje, isso tudo ajuda a ter melhor entendimento. Não estou negando de você participar de treinamentos, congressos, eu faço também, eu participo. Mas não depende disso. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar nem como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. E ainda que nós nem oramos, o Senhor já conhece. Porque Deus não está preso no tempo. Deus é atemporal, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o mesmo. É o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Mas o Senhor não te quer num ativismo, e para você não cair num ativismo religioso, de querer agora servir, ou também na letargia de também só ter privilégios, você tem que ter essa compreensão, de que você é filho, e que você é servo. Enquanto tarefa, um servo, então vou orar, vou contribuir, vou evangelizar. Enquanto filho, vou me relacionar com Deus, tirar tempo com o Senhor, quero conhecê-lo mais. É hoje, é agora. Há pessoas que ficam presas às gerações passadas. Eu sou de um tempo, eu falo aqui nas escolas, né, no seminário, eu sou de um tempo que não é muito tempo, né? Eu saí da adolescência há 5 anos atrás, né? Então não faz muito tempo, sempre repito isso, né? Em que as meninas iam para a escola, né? O pessoal aqui das antigas, eu não vou citar nome não, porque o pessoal me olha assim, né? Aí parece que eu estou entregando a idade, né? Então, principalmente mulher, né, Itla? Perdão, eu disse que não ia falar nomes. Era em que as meninas não iam para a escola de calça jeans, não é verdade? Carol, é desse tempo? E aí, aquilo representava santidade, para aquele tempo servia, era entendível. Hoje não cabe, a coisa se popularizou, as pessoas usam, é cultural, foi um entendimento. Então, para aquele tempo, entendimento era aquele, entendia e tudo era convivido, né, a convivência era harmoniosa. Hoje já não cabe mais. Não estou dizendo que as mulheres não usem calça jeans, estou dizendo que como regra, né, como uma regra de santidade, para mostrar que era santo, para mostrar que era crente, tinha que ter, né? Os rapazes não jogavam bola, principalmente aos domingos, porque era o dia do Senhor. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não era dia do Senhor, só o domingo. Deus pobre esse, né? 6 dias fica para o mundo e um dia só para o Senhor. Mas era um entendimento para a época, hoje já não cabe. Então, tem gente que ainda está presa no passado. E não quer servir mais porque agora os pastores não usam mais gravata. Porque o pastor né, o pastor e alguns outros pastores usam calça jeans para pregar, não é mais aquela roupa formal. Eu comprei esse anel, né? Esse anel é um leão. Eu gostava de rock, né? Aí eu usava caveira, esses negócios, eu tenho uns anos atrás. Logo quando eu cheguei, saí do tumor e tudo, e aí vi e tal, barato, aquela coisa toda. E era um anel que simboliza um tempo muito duro para mim. Eu descobri, eu fazendo, meus mentores me fizeram algumas perguntas, né? A gente está conversando sobre questões de ciclos, né? A vida é feita de ciclos, de estações, né? De períodos, né? Por assim dizer. Né? E houveram ciclos na minha vida, né? Ciclos de aprendizado, né? Ciclos de estar perdido e ser achado. Então, são ciclos, eu percebi que são ciclos que se começavam muito comumente nos anos de 9, né? 2009, 2019, 1999. Então, começava assim. E esse ciclo de doenças começou em 2009. E foi até 2019. O ciclo de aprendizado, de capacitação, começou em 1999 e foi até 2009, quando eu conheci, né? Fui aprender o inglês, fui para o seminário teológico, participei de congressos, treinamentos de evangelização, transcultural e outros treinamentos que eu fui. Então, era Deus abrir a porta assim, de muito treinamento, muita capacitação. Não que eu não faça isso hoje, mas o que era muito recheado. Então, eram ciclos. E como o ano está acabando, eu estava percebendo esses ciclos, respondendo as perguntas e percebendo alguns ciclos. E eu estou com uma boa expectativa agora desse novo ciclo que se inicia. Mas eu vivo hoje, na expectativa desse novo ciclo que está se iniciando a partir de 2019.
numa compreensão mais clara de que sou servo, de que estou indo para cumprir uma tarefa, mas o meu Pai querido e amado está indo comigo. Que Ele está me vendo como um escravo, obediente à tarefa que Ele me impôs, mas também que Ele está me vendo como um filho amado, de quem Ele se agrada. E você? Como é que está a sua vida com Deus? Segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor, abram capítulo 4, versículo 10. Pode colocar no telão? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Está ali. Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3, já. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Eu catei na Bíblia, nos comentários bíblicos, e fui pesquisar, e é o único texto que fala sobre Demas. De Davi fala muita coisa, e mesmo depois de morto, Paulo, no Novo Testamento, está se reportando a Davi como um servo que remou na direção, que cumpriu o propósito como um filho de Deus, que serviu ao Senhor na sua geração. De Demas, apenas que amou o mundo, largou a tarefa, perdeu a compreensão de filiação divina e amou o presente século. A palavra mundo ali é o sistema mundano, e eu sei que ele atrai. Você está em que turma? A de Davi ou a de Demas? Por favor, coloque-se de pé. Eu quero encerrar com uma oração. Eu estou indo para a África do Sul, mas você fica. Eu tenho uma tarefa lá, vocês têm uma tarefa aqui. Eu vou acompanhado do mesmo Deus que fica com vocês, Ele está indo comigo. O mesmo amor de um Pai amoroso que está derramado sobre o coração de vocês, está indo comigo. E eu oro sempre a Deus, para que eu não tenha esse amor que Demas teve pelo sistema e abandonou a tarefa, a sua geração, a sua compreensão de filiação, para usufruir dos prazeres passageiros. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, comece a orar a Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo e teu filho. Continue orando aí a Deus e diga assim: eu sou teu servo, sou teu filho, sou tua serva e sou tua filha, e eu vivo no mundo de hoje. Passei por muitas coisas no passado, não sei o que vai acontecer no futuro, porque ele não pertence a mim. Mas hoje eu quero me colocar à tua disposição, para te servir, mas também para usufruir dos privilégios. Você não nasceu em vão, não nasceu para ser apenas um membro de igreja, não nasceu apenas para ser marido ou mulher, criar uma família, trabalhar e morrer. Você e eu fomos criados com um propósito: nos parecermos com Jesus. Coloque-se à disposição de Deus e diga: eu quero ser usado pelo Senhor. E quero te conhecer mais. E diga: Deus, eu não quero perder tempo travado pelas raízes de ressentimento, amargura, raiva, inveja, orgulho, prepotência, mentiras.
medos, vergonhas, sintomas de fracassos. Deus restaura todas as coisas. E Ele quer restaurar essa comunhão com você. A você que não é crente ainda, a você que ainda não conhece a Jesus, assim, de entregar a sua vida a Ele. Vamos pôr a mão no nosso coração e ore comigo. Repita comigo essa oração: Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor se revela a mim com muito amor. Hoje eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero ser servo, eu quero me tornar filho, eu quero fazer diferença. Hoje entrego a minha vida ao Senhor e me arrependo de todos os meus pecados e recebo o teu amor, em nome de Jesus. Se você que fez essa oração e é pela primeira vez, ou você já fez essa oração, mas não te entregue a vida a Jesus com convicção e hoje quer fazê-lo, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Alguém que hoje quer se tornar discípulo ou discípula de Jesus e dizer: hoje eu tenho ouvido o Evangelho, eu não quero deixar para amanhã, porque eu não sei do amanhã. E eu quero deixar todo o sentimento de culpa do passado, do que eu fiz, agora eu me coloco diante do Senhor e eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém? Vamos cantar esse cântico juntos agora. Eu passo a palavra a quem de direito. Vamos findar. Muito obrigado. Conto com as suas orações e em breve eu retorno, em nome de Jesus.